Olá pessoal, eu sou o professor Lauro Eduardo Kozovitz. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Orientada a Objetos com Java. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para os novos vídeos. Se gostou, deixe o like. Se não gostou, deixe o dislike sem problemas. Coloque seus comentários e vamos em frente. Na aula de hoje veremos herança. A herança como forma de reaproveitamento de código. Nós vimos nos tópicos anteriores a classe funcionário como um record, parecido com aquela struct da linguagem C, e fomos progressivamente enriquecendo-a, de forma a encapsular atributos, fazer uma programação defensiva, ou seja, não deixar que, por exemplo, o valor do salário do funcionário fosse manipulado pelo resto do programa de uma forma indevida, colocando valores acima do máximo ou abaixo do mínimo. Então isso é possível com orientação a objetos, esse encapsulamento de atributos através de modificadores como o private, por exemplo. Tá? Então agora a gente está interessado em fazer uma especialização, porque vamos supor que nessa empresa, nesse projeto, nessa modelagem, a gente tivesse, além de funcionários comuns, a gente tivesse um gerente e um coordenador. Só que tanto um gerente quanto um coordenador são funcionários. Em geral, o gerente ou o coordenador vão ter um salário e certamente vão ter um nome, tá? Mas eles vão ter alguns atributos a mais que os funcionários comuns não têm. Então vamos imaginar assim que esse coordenador, tem tudo que um funcionário comum tem e tem um nome de projeto onde o coordenador trabalha. O gerente, por sua vez, ele vai ter, vamos supor que esse gerente aí está numa empresa bem generosa, e aí tem atributos como bônus anual que ele receba e um carro que recebe da empresa. Nossa, esse gerente, apesar das mordomias, também é um funcionário. Então, parece pouco razoável a gente fazer um cut and paste para pegar todo o código criado para funcionário e criar uma classe gerente à parte, com tudo que tem o funcionário, e uma classe coordenadora ou coordenador com tudo que tem o funcionário, copiando dessa forma. Tá? Também, atenção pessoal, isso aí é muito importante. Não faz nenhum sentido você adicionar para essa classe funcionária os atributos que estão faltando, por exemplo, o carro, o bônus, o nome do projeto, para um funcionário comum, e a gente fala assim, o funcionário comum, aqueles atributos estão lá, mas a gente não vai usar. Quer dizer, não é razoável você fazer isso. Então, se você começa a colocar tudo que o seu programa precisa usar numa mesma classe, provavelmente o seu programa vai deixar de ser orientado a objetos. Tá? Então, com isso, é muito ruim. Então, a herança tem também essa possibilidade, que é você manter a orientação a objetos. Você vai fazer uma espécie de um cut and paste invisível, vai ser mostrado nos próximos slides, e você vai acrescentar o que há de especial num gerente ou num coordenador, tá? Lembrando que a gente está fazendo exemplos muito simples, tá? Quer dizer, dificilmente você vai fazer um projeto, tem algumas coisas que eu estou mostrando para vocês nesse curso que estou forçando um pouco a barra, mas é uma proposta didática, então é tudo bem simplificado, tudo bem, às vezes até meio bobo, mas eu acho que vocês vão entender. Então, qual é a solução para essa questão de não criar uma classe fazendo cut and paste de funcionário, tanto para gerente quanto para coordenador, e sem fazer uma classe funcionário com um monte de coisas que o funcionário comum não vai ter? Então, a solução é criar uma subclasse, também chamada de classe filha, de funcionário. E essa subclasse, ou subclasses, porque vai ser mais de uma, vai herdar o que é comum a funcionário e definir os atributos da sua especialização. Então, a herança é uma especialização. Então, a gente vai ter esse cut and paste invisível, mas é controlado pela linguagem. Quando a gente fizer isso aqui, public class coordenador, filha da classe funcionário, que a gente vai ter aqui o atributo privado projeto, vai ter um construtor de coordenador, observe essa assinatura aqui desse método, ele não tem valor de retorno, ele está sendo colocado como público, tá certo? E tem o mesmo nome da classe, então é um construtor.
Então ele vai receber o nome, o salário, a matrícula, pois um coordenador tem nome, salário e matrícula, mas tem um atributo a mais, projeto. Então o que eu faço? Eu coloco esse super, você se lembra daquele diz, abre e fecha parênteses? Agora, para a herança a gente tem o método, a palavra reservada super, que vai invocar um construtor em alguma classe acima, porque pode ter várias classes acima, alguma delas, né? E aí eu vou passar o nome, salário e matrícula, que ele já vai fazer a inicialização dos atributos nome, salário e matrícula. Então, observe que no construtor do funcionário eu vou ter forma de checar se o nome está correto, se o salário está entre o mínimo e o máximo, se a matrícula também é pertinente, e assim por diante. E aí na outra linha eu faço, bom, esse atributo local, diz.projeto, recebe esse parâmetro projeto que aqui está. E o método imprime, aí eu coloco super.imprime. O que é o super.imprime? É para eu chamar uma função, ou seja, um método imprime de uma classe acima, de alguma classe acima. Tá? Então estou aproveitando o imprime da superclasse. Então o imprime de funcionários, se vocês olharem um pouco os exercícios que foram mandados fazer, que vocês fizeram, ou mesmo os nossos slides, vocês vão ver que lá tem um imprime de funcionário. Esse imprime de funcionário imprime o nome, o salário e a matrícula, tá? Ou diz a característica, se é um contratado, né? Aquele funcionário que não tem matrícula, né? Ou um voluntário, que é aquele que não tem salário. Enfim, a gente fez aqueles exemplos lá em funcionário, tá? E aí o que for especial para esse cargo eu coloco projeto, que é o caso do coordenador, tá? Então observe que eu posso usar tudo que for visível de funcionário. É como se você tivesse aqui logo no início, tá? Onde eu estou mexendo com o mouse aqui, tivesse de uma forma invisível todos os atributos, tudo disponível, todos os métodos, fosse um cut and paste invisível de funcionário que vem para coordenador. Atenção, pessoal, cuidado com isso. Quando você cria um coordenador, você não cria um funcionário e mais o que está faltando de coordenador. Você cria um coordenador, e só isso, um objeto da classe coordenador. Tá? Esse objeto da classe coordenador, por ter o extends funcionário, ele tem um cut and paste invisível de todos os atributos e métodos, né, que vieram da classe funcionário. Tá? Eu crio um único objeto. Então é importante isso. Tá? Cuidado. Tá? E aqui está sendo mostrado duas coisas que eu vou detalhar nos próximos slides, ou seja, o super abre e fecha parênteses, que eu vou usar na mesma, obrigatoriamente num construtor, tá? E sempre na primeira linha. O diz ponto é da mesma forma que eu já expliquei isso, tá? Para não confundir uma variável local com uma variável da classe, né? Um atributo da instância desse objeto. E existe o super ponto, que é para você usar um método que esteja numa classe acima. Diagrama de classes. Num diagrama de classes, a gente representa isso é um padrão, tá? Que eu coloco uma seta cheia, atenção. Eu não vou mostrar aqui para vocês o ML, tá? Que seria algo para você ser visto numa outra disciplina ou até num outro curso, se for o caso. Mas normalmente o diagrama de classes, você coloca um retângulo, e nesse retângulo eu tenho três áreas. Uma área que é o nome da classe, a área a seguir, você tem o nome dos atributos. Se for um sinal de menos aqui, tá? Isso aqui significa que esses atributos estão como privados. Se for um sinal de mais, esses atributos estão públicos, né? Eu posso colocar um público, outro privado, mas normalmente todos eles vão estar privados. E aqui o que eu vou colocar? Eu vou colocar nessa região aqui os métodos, ou deixar em branco quando você não quer representar os métodos. Aqui abaixo eu coloco gerente. Então, quais são os atributos de gerente? Bônus e carro. Tem também os atributos que vieram por herança, nome, salário e matrícula. Da mesma forma, o coordenador. Além do que veio por herança, tem o projeto também. Então, alguns conceitos, e esses conceitos serão cobrados. A classe situada acima é dita superclasse. A classe abaixo é chamada de subclasse. Sempre que você puder empregar a expressão é um,
estamos lidando com uma situação candidata a ser chamada de herança. Então, cuidado, outra coisa, diagrama de classe não é organograma da empresa. Então, aqui nesse exemplo de funcionário, gerente, às vezes a camarada confunde, poxa, será que é o organograma da empresa? Não, nada a ver, nada a ver. Tá? O funcionário comum estará desse modo sempre acima do gerente. E você pode dizer com segurança, chamar esse gerente de subclasse. Ou seja, se você estiver brincando aqui, né? Se você estiver com raiva do seu gerente, você fala assim, você não passa de uma subclasse. Tá? Mas na verdade isso é um diagrama de classe, tá ok? Hierarquicamente ele está superior a você, mas do ponto de vista de modelagem de orientado a objetos, o gerente é uma subclasse de funcionário comum. Então observa que no exercício anterior, o funcionário, quer dizer, o exercício que a gente fez no laboratório 1, ele tem um ou mais, né, dependentes. Então naquele exercício a gente tem vários dependentes. Então do ponto de vista de orientação a objetos, a gente não tem herança entre funcionário e dependente. É mais uma outra fonte de confusão. Às vezes o cara fala assim, os meus filhos são os meus herdeiros. Não. Em termos de modelagem, você tem lá um atributo, que seria um vetor, ou uma pilha, ou uma fila, uma lista de dependentes. Tá? Você adicionou um a um seus dependentes, mas você tem aquele atributo. Tá? O fato dos seus dependentes, os seus filhos, que você colocou como dependentes, seus dependentes da empresa, tem nada a ver com a modelagem O. Tá? Na verdade, aqui na modelagem a gente tem que funcionário tem dependentes. Tá certo? Então não confunda essas questões de organograma da empresa ou a relação de dependência entre pais e filhos com essas expressões é um e tem um. Superclasse, subclasse e o fato de você usar objetos para compor outros objetos. Tá? Então, um objeto é composto de outros objetos. Então, o funcionário tem um vetor de dependentes ou uma lista de dependentes, por exemplo. E agora o uso desse modificador protected. Ou seja, o protected, que parece nome de inseticida, protected só faz bem à sua família, só faz mal aos insetos, né? É esquisito esse nome. Enfim, é um modificador de visibilidade que permite manter um atributo ou um método invisível. Da mesma forma que o private, se você quer defender um atributo de acesso indevido para o resto do programa, para outros programadores não fazerem besteira com o seu código, tá? A gente está sempre imaginando um projeto muito grande, um projeto com muitos programadores, um projeto em que você não quer que alguém mexa naquilo que uma equipe fez. Uma equipe fez tudo de funcionário, gerente, coordenador. E uma outra equipe fez o projeto folha de pagamento, o projeto de recursos humanos da empresa. Tá? Então você quer manter código independente um do outro. Você quer fazer um manual, documentar aquilo, e uma equipe é responsável por uma parte do projeto, outra equipe é responsável pela outra. E, idealmente, um não vai fazer besteira com o código da outra. Tá? Então isso você consegue com orientação a objetos. Agora, normalmente quem faz um gerente ou faz um coordenador, ele está da mesma equipe do cara que fez ou das pessoas que fizeram a classe funcionário. Então, por exemplo, se você quiser dar um aumento de 20% no salário de uma pessoa, é muito mais fácil você fazer esse salário, é igual salário vezes 1,2. Isso aqui é a mesma coisa que aplicar 20%. Tá? Agora, usando um atributo privado, você é obrigado a fazer uma variável auxiliar, aí eu pego o salário, vamos supor que eu estivesse aí na classe gerente, aqui tivesse código sendo executado dentro da classe gerente. Eu tenho que pegar o salário, aí depois eu tenho que multiplicar esse salário por 1,2, depois setar esse salário. Quer dizer, poxa, mas isso aqui é o salário do gerente, isso aqui é o salário do coordenador. É muito mais fácil fazer isso. Mas se eu colocar o salário como público, vai ter eventualmente um acesso indevido do lado de fora das classes. Eu não quero isso. Então, para isso, você vai ter o modificador protegido. Os atributos ficam visíveis, ficam manipuláveis para as subclasses, para as classes abaixo, tá? Que você confia, mas eles ficam invisíveis, não acessíveis ao programa de aplicações, não acessíveis a outras classes que não estão ligadas pelo mecanismo de herança. Tá? Então isso é importante que você compreenda. Tá? Um facilitador
o uso do protected. Então vamos tentar desmistificar aqui o uso do super abre e fecha parênteses e do super ponto. Então o super abre e fecha parênteses, você só pode utilizar isso na forma de construtores, né, dentro de um construtor, na primeira linha de um construtor. Quando a gente fala primeira linha, né, não é que a gente quer dizer, na verdade, como primeira instrução, né, porque você pode até colocar todos os comandos numa mesma linha, já que você separa por ponto e vírgula. Né? Então aqui leia-se primeira linha como primeira instrução. Então o super abre e fecha parênteses, ou diz abre e fecha parênteses, tem que estar na primeira linha de um construtor. Tá? O diz invoca um construtor na mesma classe e o super invoca um construtor numa superclasse. Alguma superclasse, que pode ter várias acima. Tá? O superponto, assim como o diz ponto, resolve ambiguidades. Se você faz, por exemplo, superponto imprime em coordenador, você evita que esteja chamando o imprime do próprio coordenador. Ou seja, a gente está assumindo que tem uma imprime no funcionário, e é claro, você vai colocar uma função imprime em coordenador, em gerente também, né, para evitar usar um nome que não tem nada a ver. Eu quero usar imprime ou print, ou seja, que é bem mnemônico, né, ou seja, bem fácil de guardar, bem apropriado para você imprimir o coordenador. Ora, mas aí você ficou com duas funções, dois métodos, ou seja, um imprime de funcionário que veio por herança e o imprime de coordenador que você acabou de escrever. Se eu quero chamar o super.imprime de funcionário, porque vamos supor que ele já faz uma série de coisas de impressão, né, uma coisa mais complexa, para que você vai reescrever tudo de novo? Você quer reaproveitar código. Então eu vou chamar a função que está lá acima, que já faz um monte de coisa, já imprime tudo que tem a ver com o funcionário que veio por herança, mas tem a ver com o funcionário. E o que for específico, por exemplo, no caso do coordenador, lá o projeto que o coordenador gerencia, coordena, então você usa imprime local, tá certo? Então você usa quando for necessário. Conceitos, mais conceitos. Assinatura de método é o nome do método, o tipo e a quantidade de parâmetros recebidos. Tá? Então eu não estou falando aqui de valor de retorno. Tá? Assinatura de método, eu estou falando o nome do método, o tipo e a quantidade de parâmetros. Por exemplo, um certo método, XYZ, recebe 3 parâmetros, um inteiro, um real e uma string. Essa é a assinatura. Tá? Então, quando você fala, os dois têm a mesma assinatura, então, na verdade, você está falando do mesmo nome da função ou do método, o tipo, ou seja, tem uma string, o outro tem uma string também, e a quantidade, esse tem 2 parâmetros, o outro tem 2 parâmetros. Tá? Bom, além de falar de assinatura, vamos lá, o que é sobrescrita? Sobrescrita, em inglês, override ou anulação, vou explicar por que anulação, é quando você tem métodos com a mesma assinatura, já estou usando o código aqui, em duas classes necessariamente ligadas por herança, tá? A gente vai ter um exemplo de sobrescrita. Como é que é isso? Então, por exemplo, eu tenho um imprime na classe funcionário e um imprime na classe gerente. Tá? Então, quando você coloca o imprime na classe gerente, é como se ele tivesse anulado o imprime que existe lá na classe funcionário. Ele vai chamar, quer dizer, no seu código, no seu programa de aplicação, você tem lá a variável x, que a variável x é um gerente. Aí você faz x.imprime, você nunca vai conseguir chamar o imprime de funcionário. Você vai chamar o imprime que está em gerente. Internamente, usando o superponto, você até chama o imprime de funcionário. Tá? Mas do ponto de vista da aplicação, como você faz? X, que é o nome da variável, o nome da referência, ponto imprime. E se x for um gerente, está vindo só o imprime de gerente. Por isso tem o nome de anulação. Tá? Então, se te pedirem para explicar o que é anulação, você explica o porquê disso. E isso é a mesma coisa que sobrescrita, em português, ou override, em inglês.
A gente está falando de conceitos, pessoal. Cuidado, às vezes você tem questões, até prova de concurso, que troca essa questão de nomes, override, e lá no caso da sobrecarga o nome é overload, e aí confunde isso para tentar fazer uma pegadinha no aluno. Então é importante que você saiba o que você está fazendo, tá? Você saiba os nomes, esses conceitos, tanto em português quanto em inglês, ou os outros nomes, quer dizer, sobrescrita, override ou anulação é a mesma coisa. Então, para o mecanismo de sobrescrita é fundamental, o mecanismo de sobrescrita é fundamental para a existência de polimorfismo, como a gente vai ver nos próximos slides. Então você pode entender o código de funcionário, qualquer coisa você olha o seu exercício aí, os seus exemplos, e você veja o código de funcionário e o código de coordenador para entender esse exemplo que está ilustrando a anulação, a sobrescrita. Então imagina que eu tenho um programa aqui de aplicação, poderia ser um programa de folha de pagamento, que eu aqui estou, por simplicidade, colocando apenas essa bobagem de colocar um método main, onde eu criei os funcionários e aquilo faz o que tem que fazer e o programa acaba, ou seja, um programa bobo, só para ilustrar. Então criei aqui, ó, funcionário F1 igual a new funcionário, criei lá o José, ganhando 3.000, matrícula 123. F1.imprime, estou chamando o método imprime, codificado na classe funcionário. Criei um coordenador C1, C1 igual new coordenador, passei lá Maria, salário 3.500, matrícula 124, e aqui, no caso, o departamento onde o coordenador está, ou o nome do projeto, né? Quer dizer, poderia ser o projeto internet do departamento, ou seja, esse é o projeto aqui desse coordenador, o projeto que ele chefia. Quando eu fizer C1.imprime, eu vou estar chamando a função imprime, que foi codificada em coordenador, apesar de a função imprime de funcionário ter tido aquele cut and paste, aquele copiar-colar invisível que foi herdada pelo coordenador, mas estou chamando o imprime de coordenador. Então, o imprime de funcionário não é chamado em si o imprime de coordenador. Então, para efeito da aplicação, é como se o método original tivesse sido anulado. Por isso que sobrescrita é chamada de anulação também. Outro conceito. Pessoal, em Java, ao contrário de C++, por exemplo, ele só admite herança simples. Ou seja, então imagina você tem aqui uma classe animal. Aí você tem uma ave e um mamífero, né? Nas aves eu tenho a águia e tenho a avestruz. No mamífero eu tenho um cavalo e tenho os humanos também. Eu não conseguiria representar, por exemplo, este animal que está aqui, que é o ornitorrinco. O ornitorrinco é um animal exótico que existe na Nova Zelândia, lá na Oceania. E esse animal tem características comuns a aves e mamíferos, ou seja, ele tem bico semelhante a um bico de pato, ele tem pelo semelhante a um mamífero, tá? Ele bota ovos, que é uma coisa típica de ave, mas os ovos, quando nascem, vão mamar, quer dizer, ele tem glândulas mamárias. Então esse animal aqui, você não poderia representar ele nem como uma ave, nem como um mamífero. E você, evidentemente, não vai colocar coisas específicas de mamífero na classe ave, nem coisas específicas de ave na classe mamífero. Bom, gente, ninguém vai modificar Java só para poder representar esse animal exótico. Então, no caso, o ornitorrinco ele não seria representado aqui no Java, não teria como representar dessa forma. Em C++ até seria possível. Você colocar aqui um bota ovo para o ornitorrinco e um método aqui mamar para o mamífero, porque ele tem as duas características, tá? Então Java só existe herança simples. Aí tem gente que fala assim, mas em Java tem interface serve para fazer herança múltipla. Não, não serve não, isso aí está errado, tá? Então assim, a gente tem autores ou profissionais que falam uma coisa, mas eu discordo, tá? Respeito a opinião de outras pessoas, mas
Java só tem herança simples, e nas minhas avaliações eu cobro dessa forma, Java só tem herança simples. Então, exercício do laboratório 2. Vocês vão agora experimentar essa programação OO, usar herança, usar protected, usar sobrescrita. Então, faça um programa Java, ou você estende aquele programa Java do laboratório 1 e vai colocar classes adicionais àquelas do Lab 1. Então, você vai colocar gerente e coordenador, todos os atributos, todos os métodos discutidos no módulo. Você vai criar um departamento. Então, o departamento tem um nome, tem também um vetor de funcionários. Aí você pode adicionando esses funcionários um a um. Então, esses funcionários vai ter funcionários comuns, você vai ter gerentes, vai ter coordenadores. Por exemplo, pode ser um vetor de 50 posições. Você vai criar a classe Lab2, onde seu programa vai iniciar, vai ter o método main, que já só serve para isso, para você criar as coisas e imprimir e depois acabar. E nessa classe, né, você vai criar funcionários dos 3 tipos. 1 ou 2 departamentos, alguns dependentes, quer dizer, vai ficar um programinha maior. E vai criar um método funcionário, para você adicionar funcionários em departamento. Então vai adicionando funcionários ao vetor de funcionários de cada departamento. Ou seja, ao final, você vai chamar o método imprime de departamento, que vai listar todos os atributos do departamento, e chamar, por exemplo, vetor índice 0 de funcionário, para você imprimir o funcionário 0. Vetor índice I, o iésimo índice do vetor. Você faz um for, por exemplo, para imprimir esses funcionários. Aí, vetor índice I, ponto imprime, vai imprimir o funcionário. E você já sabe que dentro do funcionário, você também vai ter um for para imprimir os dependentes. E aí você chama dependente índice J, ponto imprime. Tá? Entenda que, ao imprimir departamento, você só vai imprimir aquilo que o departamento conhece. Ao imprimir um funcionário, você está chamando imprime de funcionário, que vai imprimir tudo que o funcionário conhece. E ao imprimir dependente, tudo que o dependente conhece. Então não mistura, senão você está fazendo porcaria. Você não está programando OO. Ou seja, eu não posso jamais, dentro de um departamento, mexer com o salário de um funcionário. Imprimir o salário de um funcionário. Dentro do departamento, eu pego um funcionário que eu nem sei se esse funcionário é comum, gerente ou coordenador, e mando imprimir. Aí o código que está executando dentro de funcionário, dentro daquela coisa que pode ser um comum, um gerente, um coordenador, ele manda imprimir. Aí vai imprimir o nome, salário, matrícula do funcionário, o código está lá dentro do funcionário, e eventualmente tem um dependente. Aí você fala, poxa, o que tem dentro desse dependente? Você nunca dentro de funcionário, você vai pegar a idade do dependente, vai pegar o nome do dependente, de maneira alguma. Você vai fazer dependente, coisa, caixa preta, ponto imprime. Aí você está invocando o código que está no outro objeto, ou seja, no objeto dependente, para imprimir. Tá? Então entenda isso, e nas aulas você pergunte ao seu professor, coloque as suas dúvidas, porque é fundamental, é assim que você entende o OO. Tá? Com esse exemplo simples, é um exemplo tosco, é um exemplo que você até acha uma bobagem, porque realmente um método main da classe ponto de entrada da sua aplicação, que cria um monte de funcionários, não salva nada, não guarda nada, imprime e depois o programa acaba, evidentemente que isso aí não é uma folha de pagamento, isso é só um exemplo. Tá? Você não tem interface gráfica, não tem banco de dados para salvar essas informações, enfim. Normalmente você teria, num programa desse, você teria uma interface gráfica com menus, com bancos de dados, com internet, para você recuperar essas coisas, tá? Você gerar os objetos dinamicamente. Mas aqui a gente está simplificando para vocês poderem entender o mínimo de orientação a objetos. E com isso, a gente termina o módulo 4, tá? Então, façam os exercícios, tentem fazer, depois vocês olhem no gabarito, tá? Se não tiverem entendido. E na próxima aula, a gente continua aí. Até lá!